Olá a todos, esse daqui é um empreendimento feito pela Academia Areté. Hoje eu estou aqui com o professor, maestro Antônio Gastão. Ele é formado em composição, ele também é diretor do grupo de música antiga Anime Core da Universidade Católica de Petrópolis, maestro do coral da orquestra da Universidade Católica de Petrópolis e coordenador do curso de música também da Universidade Católica de Petrópolis. Nós estamos aqui hoje para bater um papo sobre a história da música especificamente, que é a especialidade dele. Como é que funciona a questão da música na antiguidade? Se você puder falar um pouquinho para o pessoal. Sim, a música acompanha o ser humano desde o início. A gente tem registros de instrumentos milhares de anos antes de Cristo. Isso, ou seja, a música já estava presente. A música parece ser uma necessidade inerente mesmo ao ser humano. A gente vê, a música já era praticada na Grécia, eles já tinham um conjunto de escalas organizado, eles já tinham ritmos organizados, eles já usavam a música associada ao teatro, porque eles tinham plena noção da força que a palavra cantada tinha. Como diz, até fazendo um trocadilho que é bastante comum, né, que a palavra cantada, ela se transforma em uma palavra encantada. Ela ganha uma qualidade quase mágica de convencimento, de inspiração, né? Ela transforma, o canto transforma a qualidade da palavra. Entre os filósofos gregos, os estudiosos gregos, a gente tem lá a grande figura para nós músicos, que é a figura de Pitágoras, né? Que corda, né? Exatamente, que começou a perceber a relação numérica que possuem as frequências sonoras que formam as escalas, que formam as notas que nós usamos para cantar, para tocar. O Pitágoras foi o primeiro a perceber a forma como isso funcionava, e a partir dessas observações de Pitágoras é que a gente foi desenvolvendo as escalas que nós usamos até hoje. Não havia, evidentemente não, mas para quem não sabe, né, não havia naquela época uma forma de escrita musical tão desenvolvida como aquela que nós temos hoje, que consegue informar boa parte transmitir boas partes das informações que nós precisamos para reproduzir uma obra. Então, havia uma forma rudimentar de escrita musical, tanto que alguns estudiosos conseguiram arriscar, pelo menos, né, e imaginativamente recriar aquilo que se fazia. Reconstituir de alguma forma o que se fazia no Antigo Egito, o que se fazia na Grécia Antiga. Então, você consegue procurar hoje em dia... Música do Antigo Egito, sei lá. Exatamente, com esse título. Título. Você procura no Spotify, Music of Ancient Egypt. Tem lá, né, música da Grécia Antiga. Você vai encontrar diversos discos, trabalhos de pesquisadores muito sérios que foram lá e conseguiram de alguma forma reconstituir aqueles manuscritos. Mas como é que, assim, uma coisa que talvez as pessoas fiquem curiosas, né? Às vezes a gente consegue reproduzir determinadas coisas porque em alguns casos foram deixados manuais de como era para fazer, né? A gente tem, por exemplo, a gente sabe direitinho como deve ser interpretada a música do período barroco, por exemplo, porque diversos compositores e diversos teóricos disseram, é assim que a gente vai procurar fazer. Exato. Quando você toca uma nota, você não toca ela plana, você toca ela fazendo uma dinâmica. Né? Você tem que tocar, tem que fazer como se ela fosse um sino, soando como se fosse um sino, tem que fazer algumas coisas assim. Então o cara já te explicou ali como é para fazer. E aí você tem que descobrir, na verdade, às vezes adquirir a técnica para tocar daquela forma. E da mesma forma, assim, eu não conheço os textos teóricos que embasaram essa reprodução da música lá da Grécia, certo. Né? E certamente os caras que fizeram uma razão para poder fazer aquele negócio. Entendi. Você poderia demonstrar no teclado essa coisa da oitava do Pitágoras? Uma coisa importante que Pitágoras percebeu
foi que havia não apenas que havia uma associação entre a medida geométrica das cordas e os sons que elas produziam. Então, se você pensa, por exemplo, num piano, que tem lá as suas cordas, e você tem, por exemplo, a nota Dó, ela vai ter uma corda de um determinado comprimento, tá? Não importa exatamente qual o comprimento. Mas o que o Pitágoras percebeu é que se você dividisse o comprimento da corda na metade, você teria não apenas uma nota mais aguda, mas você teria exatamente a mesma nota que você tem quando você tem a corda inteira, só que o que a gente chama de uma oitava acima, uma nota mais aguda. É a mesma versão da nota, só que mais aguda. Você teria a corda solta, seria o Dó, e quando você divide pela metade, você tem novamente o Dó. E se você dividir a metade pela metade, você tem outra vez a nota Dó. Então ele começou a perceber essas proporções. Se você dividir, aqui você já seria um quarto de corda. Se você dividisse esse um quarto em sua metade, que dá um oitavo, você teria novamente o Dó. E ele percebeu que outras frações produziam também notas que se harmonizavam com a primeira nota. Então, se você tem a corda no seu comprimento total, digamos que você produza a nota Dó. Se você diminui o comprimento dessa corda em, como eu disse, para metade, você tem uma oitava. Mas se você dividir em 3/5, se eu não me engano, agora eu estou meio na dúvida aqui com exatamente as proporções matemáticas. Mas em frações simples, né, 3/5, por exemplo, você obtém a nota Sol. Né? Você obtém uma nota que harmoniza perfeitamente com a nota inicial. E com isso ele foi percebendo que quando ele ia dividindo a corda em frações simples, ele obtinha sempre notas que se casavam de forma harmônica, né? Quando você tem metade, você tem a oitava, né, que é a mesma nota. Quando você tem 3/5, você tem o que nós chamamos a nota Sol, a quinta da escala, né, que é bem, vocês veem, ela se mistura muito bem. Se você tem mais assim, um quarto, você tem novamente a nota inicial. Se você tem 1/5, se não me engano, agora a proporção eu não tenho de cabeça, mas digamos que seja 1/5, você tem a nota Mi, e com isso você logo forma o que nós chamamos de acorde perfeito maior, que tem esse som que todos nós reconhecemos, né, que é um som agradável, um som que nós podemos chamar de harmônico. Então essa foi a grande sacada do Pitágoras. Muito bem. Essa passagem do Pitágoras aí, das cordas e tal, é muito interessante, que eu sempre ouvi falar esse negócio, mas nunca, muitos anos depois, tocando violino já, que eu fui perceber o seguinte: de fato, quando você tem ali a nota no cavalete e a nota na pestana, sim, de fato é isso que significa a corda presa, né? No caso, sim, ela está presa num ponto e presa no outro, como se estivesse amarrado. O unicórdio lá do Pitágoras. O unicórdio do Pitágoras. Se você vai no meio, você, de fato, onde você tira os harmônicos, exatamente, né, aquelas coisas todas. Quando você coloca a corda para vibrar exatamente na metade do comprimento dela, você tem a oitava. A oitava. Isso é muito interessante. Só lembrando uma coisa, me faz lembrar aqui, Platão menciona, e depois o Aristóteles também, mas o Platão na República é bem claro, quando ele está falando da educação do jovem ateniense, da importância da música, como a música pode educar. E às vezes a gente não se dá conta disso, não é verdade? Por exemplo, ele fala que existem modos, agora eu não vou lembrar quais são os modos específicos lá, ele menciona esses modos gregos tradicionais. Provavelmente esses modos mudaram, né, no decorrer da história. Sim. Mas ele menciona que existem modos que deixam o sujeito mole. Sim, ou seja, você quer preparar o cara para a guerra, você não pode dar música para ele mole. Você não pode dar uma música que vá atingir nele
algo, vamos dizer assim, que vá... Colocar nele um espírito melancólico, exatamente. Lascivo, né? Lascivo, exatamente. Que é usada, uma delas é essa. Exatamente. Assim. Não, você tem modos lascivos que estimulam mais a sexualidade. Exato. Então, né? Você não pode fazer isso quando você quer botar o cara para educar para ir para a guerra. Exatamente. Que é a educação do guerreiro, no último instante. Exatamente. E a gente vê isso que é engraçado, né? Porque isso... Eu não lembro, já li esse texto, mas eu não me lembro, faz muito tempo, eu não lembro exatamente como é que ele chegou a essa conclusão, como é que os gregos chegaram a essa conclusão. Mas o que se vê hoje, alguns estudos envolvendo mapeamento cerebral, que isso assim simplesmente mesmo, né? É assim mesmo. Assim né? mesmo. Ai meu Deus, que eu não tenho o nome de cabeça, mas tem um livro bastante recente de um médico, acho que ele é francês, mas de origem vietnamita, Nguyen, alguma coisa lá. Não, né? Mas justamente que pesquisa esse assunto, né? E falando exatamente de que determinadas formas de música estimulam determinados comportamentos, o que na verdade é bastante conhecido também, tanto que a gente tem aplicações diretas disso na musicoterapia, por exemplo. Entendi. A gente sabe que se você tem alguém que tem lá, está com assim, num estado de espírito colérico, né, você coloca uma música que procure acalmá-lo, e vice-versa. Se a pessoa é muito melancólica, você coloca uma música, ela vai... Exatamente, você estimula aquela pessoa com outro tipo de música para levantar o espírito dela. Né? Esse poder da música realmente ele é sensacional, né? Exato, porque ele ultrapassa, ele dá a volta na nossa razão. Isso é uma coisa que não está muito bem explicada, que ninguém sabe exatamente, né? Sabe o que acontece. A criança ouve os sons, a audição é o primeiro sentido que se desenvolve completamente na criança. Então a criança ouve na barriga da mãe. É verdade. Ao contrário da visão, que ela não tem nada para ver ali dentro. Mas a audição está desenvolvendo. A audição está toda se desenvolvendo ali dentro, já está desenvolvida, ela reconhece a voz da mãe, né? Isso tanto que já há experiências. A criança pequenininha está chorando, você coloca ela junto da mãe, a mãe falando, só de ouvir a voz a criança se acalma. Né? Então a gente sabe que isso acontece, que determinados estímulos provocam mudanças muito fortes de espírito, né, na pessoa. Os gregos já tinham essa percepção e a gente foi... É engraçado. Só que a gente, hoje em dia, a gente meio que esqueceu um pouco a importância disso e a gente aceita indiscriminadamente todas as músicas como se elas não tivessem esse efeito, entendeu? A gente meio que ignorando esse fato, né, de que elas têm esse efeito e de que a gente nós mesmos podemos estar nos envenenando de certa forma. É verdade, com certeza. Né? Sem com certeza. Exato, sem consciência disso. Né, ouvindo coisas que não fazem bem para nós, né? Que nem antigamente fumar faz mal. Só que as pessoas às vezes não sabiam. Quando você não sabe, tá tudo bem. Mas se você sabe, esse é o né, problema. você tem que consciência daquele negócio, né? E não é só consciência, é você falar, pô, olha só, realmente isso faz mal, então eu vou mover minha vontade para até me educar melhor, então. Exatamente. Porque assim, nós sabemos, sei lá, você vai ouvir o concerto número 1 do Bruckner, né? Você escuta aquele param, 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 param. Sabe, você escuta aquele negócio, depois o negócio começa a ficar denso. Não é numa primeira audição que o sujeito que não está habituado a ouvir, ou seja, é um negócio que você se educa para.